noite. Em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, gostaria de dar as boas-vindas a todos. O Café Literário da Psicanalítica é uma atividade realizada em parceria com a Livraria Saraiva, aqui do Moinhos Shopping. E essa atividade tem como objetivo compartilhar literatura, psicanálise e cultura com a comunidade. Esse encontro ocorre toda segunda terça-feira do mês. Hoje, teremos a satisfação de contar com a presença de nossos convidados. Cláudio Moreno, doutor em letras, professor, escritor, colunista e ensaísta brasileiro, autor do livro A Guerra de Troia. E Ida Guz, psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que irão nos falar sobre as várias Helenas em Guerra de Troia. Certamente essa será uma noite muito especial, onde teremos a oportunidade de conversar sobre as diversas formas com que Helena é descrita na literatura. Afinal, o que é ser mulher? Expressão de beleza, paixão, sedução, amor, traição, desejo. Com a palavra, então, o professor Cláudio Moreno. Muito bem, boa noite. Só para fins da conversa, eu vou fazer um rápido resumo da história, do ponto que nos interessa. No livro Guerra de Troia, eu conto tudo que aconteceu antes da guerra e que aconteceu no final da guerra. O Homero não faz isso. O Homero escolhe 55 dias. Então, no livro, inclusive, eu indico, aqui começa Homero e lá adiante, aqui termina Homero. Ele não se preocupou com a história toda, mas a história toda estava na cabeça dele, evidentemente, e ele escreveu depois a Odisseia. Não vamos discutir se era um Homero só ou dois Homeros, isso não vem ao caso. Há uma cabeça que coordenou os dois livros, com certeza. Os dois livros parecem os pedaços de um medalhão que foi quebrado e que foi encaixado. Então, a Odisseia nunca contraria a Ilíada nunca contraria a Odisseia. Isso é importante a gente lembrar. Bom, ele escolhe contar uma história de uma guerra, parece que aconteceu, mas uma guerra não pelo motivo real que aconteceu. As guerras são econômicas, as guerras são de domínio, são de poder, mas ele conta a história da guerra por uma mulher. E essa mulher, Helena de Esparta, depois Helena de Troia, vai se tornar, nós vamos ver, uma espécie assim de a mulher simbólica. Tem um livro da Bárbara Cassan, toda mulher é Helena de Troia, é a ideia dela. O problema todo é simples. Helena casa com Menelau, a rainha de Esparta, e o príncipe de Troia, Paris, vai até Esparta, é bem recebido como hóspede. Menelau precisa se ausentar por razões de um funeral, que diz: olha, minha mulher vai tomar conta de ti, sabe as palavras, e se afasta por uma semana, e nesse ínterim o Paris leva Helena para Troia. Essa é, digamos assim, a coisa mais simples desse enredo. Os gregos, quando percebem que sua rainha foi roubada, que a rainha de Esparta foi roubada, como havia uma espécie de pacto que todos os reis se uniriam, num caso de acontecer uma coisa parecida, monta-se uma grande armada. Essa armada vai em direção a Troia, que fica no norte, e começa a Guerra de Troia. Ao cabo de 10 anos, termina a guerra, Troia arde, é queimada, todos os homens são passados no fio de espada, e Menelau volta com Helena. E na Odisseia, que é o livro seguinte, o filho de Ulisses, como o pai não está voltando para casa, e todo mundo voltou, todos os heróis já voltaram, ele está preocupado, passa-se 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, e o pai não volta, e a mãe, Penélope, diz: vai até Esparta, fala com Menelau, pergunta para ele se ele tem alguma notícia do teu pai. E o Telêmaco vai até Esparta, é recebido por Menelau e Helena, que estão vivendo uma vida completamente harmoniosa. Ela serve iguarias, bebidas, drinks, e eles comentam, os dois, alegremente, meio que rindo, as coisas que aconteceram em Troia. E aí, com isso, criou-se um famoso mistério. Como uma mulher que causou a morte de milhares de homens, causou uma guerra de 10 anos sangrenta, destruiu uma cidade de torres douradas, como é que depois ela está vivendo feliz com o marido, alegremente? O que houve? E aí, como Helena jamais foi consultada,
Criou-se, os homens começaram desesperados a tentar descobrir o que houve. Então começaram as várias narrativas. Todos os mitos têm várias narrativas, mas o mito de Helena tem muito mais. Ele é um palimpsesto, não? Acrescentando, 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 a gente vai levantando e tem coisa. Primeira teoria, ela não foi a Troia. Ela não foi a Troia, ela simplesmente foi levada pelos deuses do Egito para causar a guerra de Troia. O Menelao, quando voltou para casa, não encontrou mais a mulher, Paris também não estava mais, e levaram minha mulher para Troia. Os gregos vão até Troia e gritam: queremos Helena de volta. E Troia diz: aqui não tem Helena nenhuma. Ah é? Então guerra, guerra. E vão lutar por nada. Primeira teoria que tentaram fazer. Com isso salvavam a honra de Menelau. Aí ela estava no Egito, guardada pelo faraó, e quando Menelau volta da guerra, encontra Helena e a vida recomeça e eles ficam felizes sem nenhum problema ter acontecido. Só que isso não combinava, segundo, com Homero. Na Ilíada, ela aparece lá em cima das muralhas, nomeia cada guerreiro para o seu sogro, que é o pai do Paris, o primo, aparece nos aposentos dentro de Troia, quer dizer, ela estava em Troia, para Homero. E se Homero diz que ela está em Troia, não dá para dizer que ela não está. Tudo que pode se dizer na Grécia esbarra em Homero. Homero falou, está falado, e com razão. Ele é realmente uma pessoa fora de ser, uma figura fora de ser, que o Borges diz que é um absurdo numa literatura ter o melhor livro no começo, quando todo mundo tem os melhores livros no fim. Não adianta, a Ilíada e a Odisseia são imbatíveis. Bom, segunda teoria. Então, segundo o Homero, ela foi rápida. Não, deixa o Homero depois. Segunda teoria. Surge um poeta que não sabemos, não temos obra dele, não sobrou obra dele, Estesícoro, não é? O Estesícoro faz um poema culpando a Helena, que a Helena foi culpada pelos crimes, ela não soube manter o seu casamento, ela seguiu simplesmente um aventureiro, e ele fica cego. Fica cego e as pessoas dizem: ficaste cego porque Helena te cegou. Tu vai ter que dar um jeito nisso. Então ele escreve veja bem, não, veja bem, escreve um outro poema, Palinódia, dizendo que Helena não foi a Troia. Quem foi a Troia foi um simulacro. Então ele introduz uma nova ideia. A ideia do simulacro é muito interessante na Grécia. O Eidolon, não sei se vocês vão, não vão reclamar se eu contar uma história breve. Poucos homens foram ao Olimpo, homens mortais. Um deles foi Ixion, um dos poucos que foi. O Ixion mata o sogro a quem ele devia dinheiro, empurrando o sogro dentro de um poço cheio de brasas. Nada recomendável. Ele passa a ser, portanto, criminoso e criminoso vil. E como na tradição grega ele tinha que ir a algum lugar próximo, algum reino, que fizesse os rituais de purificação, nenhum vizinho queria fazer, porque ele era realmente um canalha, um cretino. E ele vaga pela Grécia e Zeus se apiada deles. Não, eu vou te receber aqui. E leva ao Olimpo. E o Ixion vai ao Olimpo. Vocês já ouviram falar do Ixion? Bom, lá ele percebe que a mulher de Zeus, a Hera, é um pouco solitária, porque o Zeus tem várias namoradas, e ele é bela, está meio suspirante, está meio fragilizada, e o Zeus, mas é aqui mesmo que eu vou, e começa, bebe vinho e dá a taça com o lugar onde ele bebeu, para ela beber no mesmo lugar, e toca no pé dela abaixo da mesa, e a Hera diz: que esse maluco? E fala com o marido: olha, esse teu amigo vem aqui, está flertando comigo. E o Zeus, que é caracterizado pela risada, era uma baita risada. Mas que... Tá sonhando, olha a próxima vez. Batatinha, o Ixion continua e vai a fazer os sinais e a fazer coisas. Aí o Zeus: mas não é possível, não é que ele está mesmo? Vamos nos divertir. O Zeus é soberano. Então eles pegam a matéria da nuvem, ninguém sabe qual é a matéria da nuvem naquela época, matéria da nuvem, e com aquilo molda uma outra Hera, uma falsa Hera. Seria hoje a noção do clone. Clona a Hera. E aí essa falsa Hera vai e aceita os avanços do Ixion. E o Ixion sai feliz do Olimpo, com a sua conquista. E o Zeus dá risada. Pobre diabo pensa que dormiu com a minha mulher.
tudo teria acontecido como uma piada se ele não fosse um dia numa taberna, tomou vinho, se você nem sabem quem eu peguei. Bom, aí eu disse, não, aí também não. Pega o Ixon, e ele é um dos poucos que está no mundo dos mortos, num castigo, como tem o Sísifo, como tem o Tântalo, está preso numa roda girando eternamente, está lá girando até agora. Então essa noção do simulacro, do Eidolon, ele já tinha nesse mito. Tem na Ilíada, quando o Heitor está com medo do Aquiles e vai fugir, aparece o irmão dele do lado. Aí, Heitor, vamos nós dois juntos. Ele diz, puxa, eu sabia que tu ia me ajudar, meu irmão. E quando se vira, o irmão não estava lá, era falso, era um simulacro. Então, o Estesíclo diz, quem foi a Troia foi um simulacro. A Helena falsa. E a Helena verdadeira ficou no Egito. Quando Menelau volta, há uma troca no Egito. A verdadeira aparece e a falsa desaparece, e ele encontra a mulher guardada, recatada do lar, todo esse tempo esperando por ele. Daí ele se dá bem com ela, por isso ele continua o casamento. Ela estava apenas separada, nem sabia o que estava acontecendo em Troia, quando fica sabendo. Bom, essa é a teoria do simulacro. Só que a teoria do simulacro, ela, que foi usada por Eurípides, que seria na nossa última versão aqui, o Homero não segue essa teoria, ele não fala nisso. Ele fala na Helena em cima da muralha de Troia, e depois em casa, anos depois, servindo uma bebida que ela aprendeu no Egito. Portanto, ele diz que ela teve no Egito mesmo, o Nepenthes. Então, e Homero não contou o que houve, porque não justificou. Então eu escrevi esse livro, que é para contar essa história, que eu acho uma história maravilhosa, que só se encontra em textos clássicos muito difíceis. Quem traduz do grego e do latim aqui bota fraque, cartola e gravata, porque parece que está traduzindo um texto sagrado, é legível. E dei uma mãozinha para o Homero. Eu dei uma mãozinha para o Homero. O Homero que não me ouça, mas vai para a roda. Vou para a roda. Na minha versão, muitos não conseguiram o livro, na minha versão, a Helena é um objeto de desejo absoluto, tanto que mal morre o Paris, o irmão começa a brigar com outro irmão para ver quem vai ficar com ela, e fica, o Défago fica com ela, o novo marido dela, ela não fica solteira nunca, ela sempre sim, desde pequena, ela é uma mulher exatamente, tem um perfil. E quando Troia cai, Menelau, que é o mais furioso de todos os gregos, vai correndo e vai abrindo o caminho com a espada e chega nos aposentos, onde ela dorme com o Défago. Porque o primo tinha um condomínio, sabe o condomínio? Todos os filhos moravam juntos, assim, com as noras, aquela coisa toda. Naquele tempo tinha isso aí, hoje não tem mais. Ele entra matando mesmo, e o Défago acorda, ele é um guerreiro, acorda, pega a espada do lado da cama, e quando vai tentar enfrentar o Menelau corta pela metade. Nem dá chance, ele está sem armadura, sem nada, o Menelau está armado. E Helena acorda, se ergue, e Menelau prepara a espada para matá-lo. Nós não temos slides aqui, mas tem vários vasos na cerâmica que mostram ele com a espada para matá-la, e ela abre a túnica e mostra o corpo, e ele deixa cair a espada. Ela desarma ele na hora. Aliás, simbolicamente, vocês devem, bom, deve ter muita coisa para discutir. E ele ele volta completamente emburrado, porque ele está voltando com a mulher que ele tirou da cama do outro. Ele vai ter que acertar essa história, vamos ter que vamos conversar, vai ter que ter uma DR muito séria. E acontece de novo, ventos mandados pelos deuses, ele vai bater no Egito, como o Eurípides. Vai bater no Egito, e lá ele deixa a Helena na beira da praia, numa caverna, aquele trouxe de Troia, e vai andar em busca de um lugar onde ele possa pedir ajuda, e tem um castelo, ele bate lá no palácio, e de repente aparece Helena com outra roupa. E ela diz, ué, tu parece Menelau. Ele diz, mas tu parece Helena. Reproduz a cena do Eurípides. Não, mas eu nunca saí daqui, meu marido, eu sempre estive aqui. Quem foi para Troia foi uma falsa. Não, mas será possível? Será que ele fica completamente
feliz. Então não houve realmente a traição. E nesse momento vem um guarda da praia e diz: olha, aquela moça que estava dentro da caverna sumiu. Pronto, tá, foi feita a troca. Então ela diz: não, se me permite, a Helena, tá aqui. Menelau sentiu o peito explodir de tanta alegria. Então era verdade. Ali estava sua verdadeira Helena, intocada, esperando por ele todo esse tempo, como Penélope lá em Ítaca estava esperando por Ulisses. Ele a abraçou chorando, pedindo-lhe que o perdoasse. E eu cheguei a suspeitar da tua honra. Milhares de auroras se sucederam até que hoje finalmente eu compreendi tudo o que Hera fez, a mulher de Zeus. E eu achando que estavas dentro das muralhas de Troia. Mas eu tenho uma pergunta: como é que Paris te tirou do meu palácio? É essa pergunta que todo homem faz, né? O que tem na cabeça da mulher? Helena também, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: não foi para me atirar no leito de um jovem estrangeiro. Não foi por um desejo adúltero que eu saí do palácio. Eu não pude resistir à sua ameaça de matar a nossa filha se eu gritasse por socorro. Ele me obrigou a entrar no seu navio, mas Hera, que protege os matrimônios, mandou uma terrível tempestade que nos trouxe para o Egito. Aqui o crime de Paris contra a tua casa foi denunciado a Proteus, o rei mais sábio que já existiu, e ele guardou-me nesse palácio para que tu me encontrasse a voltar de Troia. Quando teu hóspede sedutor saiu de Esparta, já não era eu que estava ao seu lado, mas o meu simulacro. A Helena tinha andado ler mitologia, né? Foi o meu simulacro. Assim Hera se vingava daquele voto vendido com que Paris deu a Afrodite o título da mais bela deusa no julgamento do belo. Nenhum homem jamais me tocou durante todo esse tempo. Paris levou para a cama apenas uma imagem minha e foi com ela que casou. E não te espantes, meu marido, pois tu mesmo foste enganado pelas aparências. Foi esse mesmo simulacro que foste encontrar naquela noite nos aposentos de Défago. Menelau agora compreendia essa misteriosa tempestade que tinha tirado seu navio do rumo e levado para o Egito. Hera estava finalmente juntando de novo os dois esposos. Ele estava exultante, sua alma estava intacta e podia voltar com dignidade a se entregar ao amor que tinha por Helena. O mensageiro ouvia tudo com os olhos arregalados, pouco a pouco, no entanto, seu rosto se toldou com uma imensa tristeza, enquanto ele se lamentava. Quer dizer que nada era verdade? Tantos morreram por nada? Aquiles, Patroclo, Ájax, todos morreram por uma simples sombra. 10 anos. Vou terminar. Agora que é a ajudinha que eu dei para o Homero. 10 anos por um bocado de nuvens. Os deuses brincam conosco, eu sei, Menelau, no entanto, ele faz um lamento. Puxa, morreu toda a gente por nada. Numa sombra de uma sombra. Menelau, no entanto, estava ansioso para voltar para a praia, para pôr sua mulher em segurança a bordo dos seus navios. Helena, que parecia conhecer muito bem os atalhos, conduziu-os em pouco tempo à beira do mar, evitando a estrada, onde poderiam ser surpreendidos por soldados do rei. Quando chegaram lá, os odres já estavam abastecidos com água fresca. Menelau ordenou o embarque e os 3 navios levantaram âncora, afastando-se da enseada. É um final meio Titanic, assim, não é? O vento ainda não soprava para o norte, mas ele decidiu bordejar a costa do Egito e retirar-se para a Líbia. Pouco a pouco, a ilha de Faros foi ficando para trás. Na proa, abraçado a Helena, Menelau, com a vastidão do mar infinito diante de seus olhos, pensava na vida infeliz que estava deixando para trás, agora que tinha a seu lado sua esposa adorada. Ela tinha passado 10 anos de sua vida trancada no palácio do Egito, solitária, mas agora ele ia compensá-la por todo esse tempo perdido. Ele ia limpar o nome dela em toda a Grécia, mostrar a todos o que tinha acontecido, esclarecer que Helena sempre tinha sido sua rainha, fiel e leal ao amor que sentia por ela, e amá-la sem perguntas, porque nada mais importava. Nem mesmo esclarecer de que modo a Helena do Egito, tão distante das praias de Troia, podia saber que ele a tinha encontrado saindo do leito de Défago, na noite que Troia caiu. Porque ele finalmente tinha compreendido que só assim podia tê-la a seu lado, Helena, e as falsas Helenas, que ele ia amar para sempre. Ela estava lá, disse que não era ela, e ele entendeu que não era, que obviamente que ela não podia ter sabido que ele matou o Défago lá nos aposentos de Troia, e é assim que tem que ser, porque ela é equívoca, e é assim que será. O Menelau dá
o meu Menelau dá uma explicação que o Homero eu acho que tinha na cabeça. O Homero não hesitou. Ela estava em cima das muralhas, ela foi com o Paris, ela sentiu desejo pelo Paris, depois cansou, depois se arrependeu, depois ela voltou e foi voar com o marido. Simplesmente isso. Só que o Homero não foi tão explícito, talvez por não ser tão moderno, mas eu botei um empurrãozinho na história. É isso mesmo. Isso é a Helena, no fundo, depois nós vamos ver, agora ela vai falar sobre a explosão, como é? A combustão interna da Helena. Bom, eu também gostaria de agradecer o convite da sociedade e dizer que foi super interessante ter contato com a mitologia novamente. Eu sempre gostei de mitologia desde guria, mas em determinados momentos a gente consegue ter mais contato e poder ler o texto que a Maria Regina me passou do Cláudio. Foi muito lindo, é muito bem escrito, é muito emocionante. A aula dada, falada, ela sempre precisa resumir, né? Mas aquele texto trabalha muitos aspectos. Eu, na verdade, vou fazer um certo recorte, né? E vou trabalhar um pouco a questão do erotismo e a questão desse engate que fica e que foi o que fez Menelau não fazer mais perguntas, né? Na proa do navio, abraçado com a Helena, já tinha perguntado algumas coisas, as coisas não fechavam exatamente, mas deixa estar, porque eu quero ficar com a Helena. Então, eu tenho duas cópias aqui. Bem, o meu texto, que é um pouco menor, ele trabalha com a ideia que Helena de Troia é a essência da feminilidade, né? Eu começo dizendo que o imaginário coletivo da cultura ocidental, cujo berço foi a Grécia, tem suas raízes na mitologia helênica, uma das mais geniais concepções que a humanidade já produziu. Os gregos, com sua fantasia, povoaram o céu e a terra, os mares e o mundo de divindades e heróis, como uma forma criativa de penetrar pela imaginação nos mistérios da existência. E eu vou falando isso para aproximar um pouco a psicanálise da própria mitologia, no sentido de que sempre que a gente se debruça sobre o desconhecido e se pergunta pelas origens e os porquês, é um tipo de exercício mental que a mitologia tenta responder e que a psicanálise também tenta responder, só que para universos diferentes. O universo que a mitologia tenta responder é o universo onde todos os homens habitam e onde as questões existenciais e dos começos sempre inquietou o ser humano. E a psicanálise está voltada para o universo interno, para o mundo interno humano, em que também existem várias questões das origens, como é que as coisas nascem, como é que as forças se transformam, como é que as coisas acontecem. Então, também pela imaginação, nós buscamos trabalhar os mistérios da existência. Os mitos se constituírem fonte inesgotável para as artes plásticas, basta ir nos museus e ver todas as belezas das pinturas, os vasos e tudo que foi produzido com o estímulo da beleza e da arte ligada às ideias mitológicas. E também para a literatura, como nos grandes poemas épicos de Homero, assim como de Hesíodo, e mais tarde, quando filósofos e dramaturgos manipularam a matéria mítica, tornando-a objeto de outras formas de pensamento e expressão. A psicanálise também exerce uma apropriação de certos elementos mitológicos para nomear ou ilustrar fenômenos psíquicos. Como se pode observar na denominação usada para identificar a pulsão de vida. Quando Freud falou que duas pulsões animariam o homem, ele falou que haveria uma tendência à vida, mas também uma pulsão de morte. E os dois nomes são gregos, Eros e Thanatos.
né? Eros, inspirado no amor, o deus Eros da mitologia, é o representante do amor, força universal de atração, criador de todas as coisas, fator responsável pela unificação das forças divinas que regem os destinos do homem e do universo. Outro exemplo, o psiquismo, a palavra psique é o nome de uma personagem também, que desta vez não é deusa, mas é uma princesa mortal chamada Alma, né? Psique significa alma. E essa era uma princesa mortal de extraordinária beleza, da qual o deus Eros se enamora. Outros personagens mitológicos, como Édipo, extremamente famoso a partir da teoria edipiana de Freud, e Narciso, igualmente estão presentes, nomeando fenômenos psicológicos centrais da teoria psicanalítica. Com isso eu quero mostrar a proximidade, como muitas vezes a psicanálise, especialmente Freud, vai beber na fonte mitológica. Contactar com a mitologia grega é remontar às origens de nossa vida intelectual. A narrativa mítica encerra em seu núcleo um aspecto de verdade, relatando uma história verdadeira na medida em que toca profundamente o homem, todos os homens, ser mortal, organizado em sociedade, obrigado a trabalhar para sobreviver, submetido a leis e fenômenos naturais, assim como acontecimentos históricos que transcendem a sua vontade. Nós vivemos num mundo onde muitas coisas acontecem, nós precisamos dar conta, então nós temos todo um trabalho de precisar nos conhecer, de precisar ter uma noção de onde vêm as nossas forças, e com isso também há uma contribuição da psicanálise. Sobre a forma imaginativa, a mitologia narra a história do homem através dos milênios, buscando responder-se aos questionamentos sobre a criação do mundo, do próprio ser humano, do ciclo da vida e da certeza da morte. Para a consciência mítica, tudo deve ter tido uma origem, que as trevas do tempo e do mistério encobriu. De modo que a mitologia oferece um conjunto de narrativas que proporciona ao homem reintegrar-se em suas origens. E por isso essas histórias são tão atuais e até o momento nos emocionam, porque sempre tocam em alguma coisa que está presente em cada um de nós. E nós também precisamos, ao nos humanizarmos e nos tornarmos distantes do mundo irracional, muitas vezes buscar histórias que nos expliquem essa distância, não é? Porque essa distância do mundo irracional do qual nós viemos como animais racionais, mas inicialmente também temos um pé em todas as questões pulsionais anímicas, né? Se forma um abismo que o mito tenta preencher para superar as descontinuidades do não saber. A gente sabe muita coisa, mas também não conhece muitas outras. E isso desperta intensa angústia. Os primeiros mitos brotam da projeção imaginativa que o homem faz das funções da vida. Nascimento, amor e morte, maternidade, paternidade, dentre as demais. Sintetizam tudo que o homem conseguiu conquistar diante de uma vida que não solicitou, de uma morte que o amedronta, de um amor que o domina e de uma natureza cujas manifestações o assombram e muitas vezes o aniquilam. Devido ao seu caráter fundante e simbólico, o mito conserva até os nossos dias vitalidade. Por tratar dos mesmos temas existenciais, morais e sociais que continuam a afligir a humanidade. Hoje em dia nós usamos a ciência para explicar muita coisa. Nós usamos a antropologia, nós usamos a história, mas ainda muitas coisas não ficam completamente explicadas e para isso o pensar e o saber mitológico pode ser útil. A história mítica de Helena de Troia condensa todo o fascínio e curiosidade que a figura do feminino desperta na fantasmática masculina.
provocando o desejo incontrolável dos homens, porque na história a Helena já tinha sido, quando menina jovem, raptada, os irmãos já tinham ido buscá-la, né? Ela voltou para a casa dos pais e aí se formou na porta uma fila de reis dos diversos reinos que se propunham a casar mesmo com a moça que foi, enfim, desvirginada já, mas que pela sua beleza e pela representação, o que ela despertava nos homens era uma questão muito, muito profunda. E o pai dela escolheu Menelau, não é? Por ser um homem mais maduro, um homem que poderia, quem sabe, acolher a sua filha e responder às demandas de tanta beleza que apaixonava todo mundo. Mas nesse momento, eles formam um pacto. Todos os que não foram escolhidos como Menelau, que eram vários reis de várias cidades e estados, que naquele tempo a Grécia não era um país, eram várias cidades e estados, fizeram um pacto. Se um dia novamente acontecesse algo com Helena, todos iriam junto com Menelau à guerra. E eles foram e durante 10 anos lutaram em Troia. Por sua beleza divina, versão humana da deusa Afrodite, fruto do mais fogoso dos deuses, Zeus, com uma mortal, Leda, num encontro sexual narrado pela mitologia como marcado por um orgasmo extra-humano, que Zeus era um amante que também deixava todas as mulheres com quem ele tinha relações enlouquecidas, esperando que ele voltasse. Há pouco o professor disse que algumas, já penteando seus longos cabelos esbranquiçados, já com uma certa idade, olhavam a janela para ver se por acaso Zeus não estava retornando para mais um momento de amor intenso. Então, Helena representa ser mais filha do prazer do que do amor. E isso torna a história dela mais picante, né? Porque sempre as heroínas são filhas do amor, né? Do amor que une, do amor que faz as pessoas ficarem juntas e se compreenderem, mas ela é filha do prazer. E isso que ela promete implicitamente para todos os seus amantes, e foi isso que seduziu numa luta entre duas divindades, Afrodite e a Hera, e a Atena, três, né? Quem sabe, Cláudio, conta essa partezinha. Da onde surgiu a ideia de que Paris iria ter Helena? No casamento de Peleu e Tétis, o casamento de um mortal com uma deusa, que vai ser um casamento totalmente infeliz, mas que vai produzir Aquiles, que é o mais importante, né, nosso Brad Pitt. Bom, nesse casamento foi o último momento em que os deuses vieram à Terra conviver com os homens. Quem era o padrinho do Peleu era o centauro Quiron, e na encosta do monte verdejante montou-se uma festa campestre. Colocaram o trono de Zeus, as musas cantaram, Apolo tocou, uma festa, realmente festa. Só uma deusa não foi convidada, a deusa Eris, a deusa da discórdia, porque cada vez que ela entrava numa festa, a festa descambava. Então ficou fora, lá fora, ouvindo todos aqueles risos, aqueles cantos, cada vez mais furiosa. Então ela disse: eu vou destruir essa festa. Mas o Zeus está sentado lá no seu trono, com o seu cetro, e ninguém bagunça a festa de Zeus. E Hera sabe disso. Então ela pega um daqueles pomos dourados das Hespérides, famoso, né? Que o Hércules tem que buscar o pomo das Hespérides, escreve uma coisa curiosa, que até hoje se fala, aparece a ideia da escrita na mitologia já, A com crase mais bela, e joga aquela maçã rolando dentro do recinto até os pés de Zeus. Zeus pega, podia ter, se ele fosse prudente, dizer: não, é bobagem, bota no bolso, não diz nada. Mas ele não, por isso que se diz que ele queria a guerra de Troia. Ele diz: olha, aqui está escrito a mais bela, deve ser um prêmio para ser dado à mulher mais bela do momento aqui.
Bom, naquele tempo as mulheres disputavam muito entre si, então começa a levantar uma polvadeira, as deusas de segundo escalão se afastam, porque as grandes estão começando a brigar, e ficam 3. A Hera, que é a mulher de Zeus, a filha de Zeus, Atena, que é uma coisa muito estudada, porque ela é uma deusa virgem, e de repente ela quer ser a mais bonita, porque o pai está ali, e a Afrodite, que olha e diz, claro que é para mim, a deusa da beleza, do amor físico, etc, etc. Começa a discussão e elas dizem, Zeus, decide. E o Zeus, que é sábio, diz, eu não. Minha mulher, minha filha e Afrodite, eu fora. Vocês vão lá em Troia, no Monte Ida, tem um jovem pastor, assim, o Paris, que já julgou outras vezes, ele julgou o gato, mas ele não falou nisso, foi muito honesto, mas claro que ele estava nos seus planos preparando a Guerra de Troia. A ideia é que Zeus escreveu a Guerra de Troia como um roteiro de cinema para acontecer mesmo. Então, o Hermes, que é o mensageiro das asinhas nas sandálias e asinhas no capacete, o mensageiro de Zeus, pessoal, diz, olha, Hermes, leva as 3 lá, e diz para o Paris escolher qual é a mais bela. Então o Paris está cuidando das ovelhinhas, e descem aquelas personagens que ele logo reconhece como deusas, porque as deusas, segundo o mito, eram sempre 60 a 50 centímetros mais altas que as pessoas comuns. Quando pisavam no chão, o chão cedia, tinha um peso específico, não eram mortais. Então desce aquelas 3 maravilhosas mulheres, e o Hermes diz, olha, Paris, os Zeus mandam te escolher a mais bela. O Paris olha e diz, estou morto. Qualquer uma que eu escolho, eu tenho 2 inimigas, e são todas inimigas da pior espécie possível. Então elas tentam convencê-lo, ou tentam suborná-lo. Tem uma versão que diz, bom, já que eu vou morrer, dizendo, eu posso vê-las sem roupa? E elas se despem na frente dele, e tentam influenciá-lo com promessas. A Atena, que é a deusa do conhecimento, lhe oferece a sabedoria de tudo que já houve e tudo que haverá. A Hera oferece a ele o poder sobre toda a Ásia, porque ele é um asiático. O Paris é asiático, ele usa perfume, usa o cabelo enrolado, usa cor vermelha, usa ouro, por isso que ele fascina a Helena também. O poder da Ásia. E Afrodite, eu te dou o amor da mulher mais bonita do mundo, na verdade dela própria, porque, como ela disse muito bem, a Helena é uma afroditoide, como diz, ela é a Afrodite humana. E ele faz a escolha de todos nós. Eu quero o amor, a vida, é isso que eu vou ter. É isso que eu vou ter. E quem é a mulher? Helena, rainha de Esparta. Bom, mas ela é casada. Afrodite, a garantia sou eu. Vai lá, te apresenta que eu farei, ela vai se apaixonar por ti. Então o Paris começa a amá-la sem nunca ter visto. Ela ama o nome de Helena, que aliás é importante, né, Tuca? Então por isso, pode ver isso. Então assim que ele começa a se interessar pela Helena e depois consegue realmente ir a Esparta e conhecê-la. Mas nesse sentido ela sintetiza em si todas as qualidades que o imaginário reserva à descrição do objeto de desejo, né? Capaz de seduzir todos os homens, Paris não foi o primeiro, torna-se o pivô de um triângulo amoroso que congrega beleza, poder e erotismo, além da morte, porque termina em guerra, numa mistura explosiva que alude à potência da alma feminina para desencadear a cobiça, que desconhece os riscos e consequências, que conferem à realização do desejo uma potencialidade nefasta da ordem da destrutividade, desencadeante da Guerra de Troia, momento fundador do mundo helênico. Helena personifica a mulher desejada, idealizada, razão do prazer e da desgraça, difamada, sobretudo fascinante e enigmática, a quinta essência da feminilidade. Para tentarmos desvendar alguns recortes do universo feminino e a atração que desperta no imaginário do sexo oposto, precisamos lançar mão de certas hipóteses psicanalíticas, que buscam compreender os fenômenos da sexualidade
cuja origem subjaz a nível inconsciente. Então, mais uma vez, a origem dos fenômenos é desconhecida. Os fenômenos emocionais são de nível inconsciente. Aqui nós encontramos um território comum entre a mitologia e a psicanálise, território das origens, daquilo cuja memória cronológica se perdeu. Aqui, as memórias filogenética e ontogenética se cruzam, por se tratar de um tempo arcaico, que se constitui na pré-história da história de cada um de nós. Então, eu peço licença para pegar essa última linha e falar o que é pré-história da história de cada um de nós. São os tempos primevos em que a gente foi bebê e foi cuidado pela mãe, e que existe toda uma construção de uma relação mãe-bebê que o tempo soterrou e que só está marcada no inconsciente. Cada um de nós tem toda essa história e nenhum se lembra, porque tem um fenômeno que se chama amnésia infantil, que apaga as memórias mais precoces de cada um de nós. E para melhor transmitir como se dá a sexualização da menina e do menino nos momentos estruturantes do psiquismo, a fim de compreendermos o fascínio e o caráter enigmático que a feminilidade assume, vou afastar-me da linguagem teórica com que se descreve os complexos fenômenos inconscientes, buscando não ser excessivamente superficial nem simplificadora. Mas eu não vou usar o psicanalês, porque existe toda uma linguagem que trabalha a metapsicologia freudiana. Mas eu vou extrair da metapsicologia o que é interessante para o nosso conhecimento e vou tentar falar numa linguagem mais que nós todos possamos compreender. A primeira relação de fundamental importância para o bebê é estabelecida com a mãe, que com seus cuidados auxilia o novo ser, muito desprovido de recursos próprios, a iniciar os primeiros movimentos de sua trajetória na constituição da sua subjetividade. Ao atender às necessidades vitais, quais são as necessidades vitais? Alimentação, cuidados, cuidar para que a criança não passe frio ou calor demais, limpá-la. A mãe amamenta, proporcionando ao bebê seu leite nutritivo e, além disso, sustentação. Seu abraço metaforiza um útero externo acolhedor ao desamparado ser. A par da nutrição, o atendimento materno proporciona um plus de prazer e aconchego através das experiências primárias, corporais, de cuidar do bebê próximo do corpo da mãe. Rítmicas, que acontecem de tempos em tempos com certos intervalos, como são as mamadas das crianças. De 3 em 3 horas vem a mãe, pega o bebê, acalenta o bebê. E tudo isso produz uma sensorialidade, os movimentos da mãe com o bebê, que são de caráter senestésicos, produzem os primeiros traços mnêmicos que vão organizar o nosso inconsciente. Elas são pré-discursivas, porque são muito anteriores à palavra. A criança começa a falar com 2 anos, 2 anos e meio, 3, e já está tendo traços sensoriais de registros na memória que não são acessíveis a adquirir representação psíquica direta. São excitações arcaicas, referência a estimulações prazerosas da ordem de um gozo primário. Ali tem um prazer. Tais registros primeiros pertencem à natureza da própria relação primária mãe-bebê, que estimula sua sensorialidade através do tocar, falar, cantar, embalar o bebê, promovendo a libidinização de seu corpo e a abertura das zonas erógenas de prazer. O que é libidinizar o corpo? Quando a mãe olha e dá banho no bebê e de certa maneira ela está dizendo: tu é aquilo que eu esperava,
Tu é aquilo que me dá prazer. Te banhar é alguma coisa que eu imaginava e desejava. Ela, no discurso das palavras, na sonoridade da voz, não na compreensão da linguagem, ela está passando para o bebê toda uma mensagem que vai fazendo com que ele se sinta erotizado, libidinizado pela pulsão de vida. E também quando ela faz as limpezinhas e ajeita a boquinha dele que deu uma golfada da mamada, ou limpa ele nas zonas genitais, também ali ela está abrindo a sensorialidade das zonas de prazer. Crianças que não têm esta vivência são crianças prejudicadas ab início no seu desenvolvimento. Crianças que são cuidadas por uma mãe deprimida, ou por uma mãe instável, ou por uma mãe lutada, ou por uma série de circunstâncias que podem ocorrer na vida, perdem de ter ao máximo esse plus de prazer que o cuidado materno pode dar. A mãe não olha da mesma maneira a menina e o menino. Em seu olhar carrega desejos inconscientes, propostas identificatórias, ideais diferenciados para cada um. Ah, tu vai crescer assim, assado, tu vai ser aquela menina bonita, sempre arrumadinha, sempre limpinha, e tu não, tu vai jogar futebol, tu vai fazer as coisas que o menino faz. Então, no olhar e depois no discurso da mãe, nós vamos ter todas essas questões já enlaçando a criança a se constituir conforme o gênero que traz. O discurso materno expressará as noções sobre diferença e identidade transmitidas psiquicamente pela mãe, tanto como ser imerso na cultura, porque a mãe já sabe o que a cultura espera que o seu filho seja, então ela, a partir da cultura, espera transmitir às crianças o que ela tem expectativa que se construa, mas também a partir da sua história de vida. Assim, forma-se um núcleo imaginário de pertencimento a um gênero que se baseia nas palavras e no olhar da mãe, por um lado, bem como na transmissão da ordem exterior do que se considera como masculino ou feminino, conforme estipula a ordem cultural. O menino é muito cedo afastado pela mãe da proximidade de seu corpo, o que é reforçado pela entrada da figura paterna, que corta a intensidade desse primeiro vínculo ao introduzir-se como modelo de masculinidade, convocando o menino para atividade e ação, para explorar o mundo externo, o mundo do pai por excelência, o espaço público, enquanto o feminino se configura no espaço privado. Então já aí também toda a educação vai formatando as cabecinhas das meninas e dos meninos diferentes. Em Moisés e Monoteísmo, 39, Freud descreve o direcionamento do menino ao pai como triunfo da racionalidade versus sensorialidade, que eleva o processo de pensar acima da percepção sensível, promovendo a inserção do masculino na cultura. Então aqui já, depois mais tarde, a gente no estágio de psicologia vai fazer os testes vocacionais. E aí vai se ver que os meninos tendem a estudar mais física, química, uma série de ciências naturais. E a maioria das mulheres, durante muito tempo, não agora, porque tudo isso hoje em dia vem desde a década de 70 sendo questionado pelo movimento feminista, as mulheres já estão indo para todas as funções e todas as formações, mas há um tempo atrás, não tanto tempo, as cabeças eram formatadas inclusive para gostar mais de matemática, guria, para gostar mais de história, literatura, ter aula com o Cláudio, delirar, menina. Tal afastamento da esfera materna leva à constituição do que se poderia entender como um baluarte ideológico, uma espécie de preconceito com aquilo que representa o feminino. Os meninos têm um certo preconceito, do qual foi levado a se afastar.
o corpo carnal, a sensualidade e a percepção pelos sentidos. Isso é substituído pelo pensamento abstrato, que o vincula à universalidade, havendo uma desconexão com a modalidade de comunicação própria da fusão simbiótica primitiva, que se dá pela empatia ancorada na vivência dos sentimentos. Quem já não ouviu dizer que o mundo da mulher é mais o mundo dos sentimentos e que o mundo dos homens é o mundo da racionalidade? Em função de seu direcionamento à masculinidade, o menino precisa desenvolver mecanismos psicológicos defensivos para apagar ou desconhecer o vivido com a mãe, mulher. Isto é, tem que minimizar ou desvalorizar as emoções e os prazeres vivenciados na relação primitiva com a mãe. O corte feito pelo pai, promotor da interrupção da fusão, deixa uma marca indelével, acompanhada de angústia e de um sentimento de faltar algo. Algo que se quer e que se teme, e que desde então se constitui no motor do desejo, que a vida inteira vai proporcionar um movimento de busca e de conquista, no sentido de preencher aquele algo que faltou e que ele precisou renunciar. A menina, por outro lado, permanece retida por longo tempo nessa proximidade corporal com a mãe, para poder desenvolver a sua identificação feminina. Criada num universo concêntrico, mais fechado, mais voltado para dentro e não para o mundo público, precisa circunscrever seus movimentos à corporalidade, à maternidade e ao núcleo familiar, limitando a expressão de sua agressividade. Os estudos no campo da identidade feminina são bem mais recentes. As pesquisas significativas proliferaram a partir da década de 70, a partir do movimento feminista. Embora a sexualidade feminina tenha suscitado inúmeras polêmicas desde a época de Freud, algumas de suas conhecidas metáforas, como Freud dizia, as mulheres são um continente negro que eu não consigo decifrar, contribuíram ainda mais para obscurecer o tema da feminilidade. E ele ainda se perguntava, se questionava repetidamente, o que deseja a mulher? Foi a priori difícil ou quase impossível responder essas questões. Aí, novos teóricos, a partir dos anos 70, dentre as quais Raquel Zack de Goldstein, em 83, levanta a hipótese de que a presença inconsciente de um preconceito, do qual o pai da psicanálise tentou esquivar-se repetidas vezes, mas não conseguiu completamente, tenha sido decisiva na construção freudiana do edifício teórico da psicologia da mulher, dificultando uma revisão mais ampla. Eu vou pular aqui uma partezinha que é mais eminentemente psicanalítica, que escorreguei e acabei escrevendo. Mas, retomando a linha de desenvolvimento da identidade feminina, depois de um longo tempo imersa na relação primária com a mãe, a menina e sua evolução precisa atrair o olhar e o amor do pai. Vide a filha de Zeus, que estava na competição. Eu sou também candidata a ser a mais bela para seduzir papai. A menina, então, fica um longo tempo imersa na relação primária com a mãe, e em sua evolução precisa atrair o olhar e o amor do pai, e para isso aprender a ser desejável para ele como uma mulherzinha em miniatura. Desde cedo descobre os recursos da beleza, da moda, da frivolidade neste trabalho de sedução. Uns 2 anos atrás, uma das minhas netinhas estava falando com a mãe dela, minha filha, e disse assim: mãe, tu vai te importar muito se quando eu crescer eu casar com o papai? Então, aí está toda a novela familiar, o romance familiar, que toda menina quer seduzir o pai e todo menino se encanta com a mãe. Eu fiz assim porque eu também tenho filho homem. A origem da atração sexual centra-se na identificação adquirida nos anos de convívio na esfera materna, observando seus comportamentos, imitando-os de início, para depois apropriar-se de certos elementos que se tornam parte da subjetividade de cada mulher.
Concomitantemente, vivencia os conflitos do processo de separação e individuação e do complexo de Édipo. Freud destaca que este percurso é decisivo para o seu futuro como mulher. A aquisição da desejabilidade, que carrega em si a memória inconsciente do seio nutridor e da mãe que inaugurou o erotismo com seus cuidados e carícias do corpo infantil, encarna-se mais tarde no jogo dos sexos, em que a mulher desempenha uma função especificamente feminina, função de isca erótica e antitanática. Os pescadores se treinam na sutil arte de montar e ativar adequadamente a isca na pescaria. A mulher, metaforicamente colocada na função de isca, cumpre uma dupla função. Ela precisa sustentar o belo, a beleza, a atração, presente como estímulo e encanto, capaz de atrair o desejo masculino e despertar as fantasias sexuais e com elas a excitação, e ao mesmo tempo, na função de amortecedor antitanático, estaria a serviço do recobrimento da experiência de perda, obturando a sensação de falta e vazio gerado pelo desligamento precoce da figura materna, despertando o necessário sentimento de completude proporcionado pelo gozo sexual, o orgasmo. No encontro sexual, o homem coloca-se como tendo o falo, símbolo do poder, em sua representação, o pênis. Enquanto a mulher acredita ser o falo, ela toda é o falo, pela sua poderosa capacidade de sedução e pela erotização extensiva do seu corpo. Tocar e olhar são poderosas fontes de prazer. Participam no despertar da excitação libidinosa e contribuem, através da curiosidade sexual, para a aspiração de possuir o objeto sexual mediante o desnudamento das partes ocultas. Na hora da decisão, quem era mais bela, Kiki Pares pediu, por favor, abre o manto. Então, o homem vai atrás da sedução e precisa, no final, desfrutar do corpo feminino. A ativadora deste anseio, através de exibir-se sendo olhada, a mulher contribui ativamente com o desdobramento de seus encantos para o despertar da excitação vinculado à pulsão escópica. E esse é a essência da feminilidade, essa é a essência. Poder enlaçar o homem e seduzi-lo para chegarem os dois na completude da relação sexual. O jogo dos sexos transcorre como todo jogo, segundo Winnicott, em uma dimensão de fantasia, espaço de ilusão que instala o cenário erótico. Tal encontro sexual é, na realidade, um reencontro com as sensações primárias desfrutadas na relação diádica com a mãe, no momento mítico de fundação do psiquismo. Tais sensações, no entanto, devido à sua natureza profundamente inconsciente, está soterrado pelo tempo nas ilhas de memória, tornando-se inacessíveis à palavra, de modo que não alcançam ser conhecidas. Os homens, a maioria deles, aqueles que não estudam psicanálise, não sabem que tudo o que está acontecendo também tem a ver com essas origens míticas perdidas lá no início da vida. A mulher é um objeto fascinante e enigmático porque aproxima o homem daquilo que lhe foi o mais familiar e que se transformou, após o corte, no estranho. O homem busca na mulher, com desejo e horror, o que teve que separar de si muito precocemente. O comportamento de sedução feminina toma a isca como metáfora da função de promotor da atração sexual. A origem da atração sexual feminina fica centrada na identificação mãe, adquirida por ela naquilo que Freud chama o extrato da ligação terna.
que ela mesma teve com a sua mãe. Essa identificação deverá gerar e consolidar o arquétipo daquelas qualidades com as quais a mulher vai conseguir, através do efeito isca, atiçar a ligação mãe-edípica do parceiro até que chegue a enamorar-se. O jogo da isca promove um prazer estético referido à beleza, ao mesmo tempo em que evita provocar o desagrado, furtando-se de despertar a angústia e ativando a necessária excitação, curiosidade e impulso de posse e domínio proeminente da natureza masculina. E Helena, então, representa a quintessência do que todas as mulheres têm, umas mais, outras menos, mas todas somos Helena. Essa ideia da isca é interessante, né? Mas só um detalhe eu queria acrescentar, é que a Helena também ela é também tomada pelo seu desejo. Essa tradição aqui, tentando justificá-la, dá ao desejo uma ideia de culpa e de vergonha. E nela, na verdade, Homero simplesmente não coloca isso aqui. Eu vou ler rapidamente aqui assim. Assim, ó. A Helena de Homero é a legítima. Ela que é. Fazendo justiça a Homero, a Ilíada e a Odisseia não precisam lançar a mão do recurso do simulacro. Para ele não houve duas Helenas, a falsa e a verdadeira, a aparente e a real. Ela sempre foi o que foi. Foi seduzida por Paris, fugiu para Troia e depois se arrependeu. Bom, esse caráter, todas são Helena, e Helena é todas ao mesmo tempo, esse caráter múltiplo da Helena, que nós vimos aqui várias Helenas que tentaram ser captadas pela descrição masculina, principalmente, esse caráter múltiplo está presente em vários episódios interessantíssimos. O primeiro é um episódio muito pouco conhecido, quando os gregos conseguem deixar o cavalo na planície e os troianos levam-no para dentro de Troia. Aliás, para mim é o princípio da arte moderna, porque a arte moderna hoje, se não tiver uma fala, ninguém entende nada. Então, eles deixam o cavalo na planície e Ulisses diz: alguém tem que falar por esse cavalo. Preciso de alguém que seja corajoso, que será recompensado, mas vai sofrer mutilações. Aí um jovem que não é nobre diz: eu me apresento, Sinon, se não me engano. Então, eles cortam o nariz, cortam as orelhas, como se fazia com os escravos, e ele fica sangrando, abraçado no pé do cavalo, e o cavalo fica abandonado na planície. De manhã cedo os troianos vão na muralha, não tem mais grego. Os fogos estão apagados, tem aquele cavalão lá parado. Então eles chegam até com um certo receio, tem vários episódios, não vou discutir aqui, mas o que esse cavalo está fazendo aqui? É a hora da legenda viva, que é o jovem. Ele diz: não, tem um grego escondido ali, mata, pega, mata. Não, por favor, eu ia ser sacrificado. Está todo ensanguentado, está mutilado, com o rosto todo mutilado. Mas por que eles fizeram esse cavalo? Eles querem agradar a deusa Atena, para que quando eles voltarem daqui a um ano, coisa parecida, a deusa Atena seja favorável a tomar Troia. Então nós conquistamos um troféu deles, dos gregos, vamos levar para dentro dos muros de Troia. Aí um estranho: o que é tão alto? E aí o jovem esse fala: eu ouvi eles dizerem que eu fazer bem alto para não poder passar pelos portões de Troia. Então, tem Ulisses por trás disso. O cara diz: não, mas a gente quebra em cima o portal, e aí ele pode entrar. Claro, e com isso o portão não fechará mais. Então entra o cavalo, você sabe, perdão, e dentro vai uma elite, talvez 15 ou 16 dos guerreiros mais cascudos do exército grego, em silêncio, para entrar na cidade. Bom, quando chega na cidade, a cidade explode festas, terminou a guerra, temos um troféu e as famílias vão visitar o cavalo. Há um momento assim de programa, vão lá visitar, vão ver o cavalo. De noite é que eles vão sair de lá, do seu esconderijo, e vão terminar com Troia. E aí Helena vem.
e dá a volta, e ela, com a sua intuição, né, sente que aquele cavalo está recheado. Não é? E ela, como conhecia todos os guerreiros e todas as esposas, começa a imitar a voz de cada uma. Meu bem, querido e tal, e a fulaninha, e os caras, quieto, que isso é truque. E um fica tão desesperado, diz, não, mas ela sim, é a minha mulher. Diz, não faz isso. Ele tenta abrir a portinhola e sair, eles são obrigados a matá-lo. Matam e enfiam numa perna do cavalo e fica lá entalado numa perna do cavalo o seu cadáver. Quando o Telêmaco depois vai visitar o casal, eles lembram aquela vez das vozes? É verdade, eu fiquei imitando, e o Menelau acha uma boa, mas na verdade a Helena é a voz de todas elas. E aí depois tem o episódio dos Zeuxis. Zeuxis é um pintor, e os pintores gregos não sobreviveram porque pintavam em paredes, né? Então pouquíssimos fragmentos se tem de pintura, mas tem muita descrição. E os Zeuxis, várias cidades gregas tinham percebido que ter objetos de arte, eram bem mais modernos que alguns de hoje aqui na cidade, eles perceberam que tendo objetos de arte atrairiam o renome. Então vários pagaram para o Praxita eles fazerem uma escultura, porque sabiam que as pessoas iam começar a fazer um turismo artístico, digamos assim. Então a Crotona, que fica ali hoje fica na Calábria, do lado da Itália, encomenda a Zeuxis um quadro de Helena. E aí o Zeuxis vai viver naquela seguinte situação: como pintar Helena? O Homero jamais descreveu Helena, ninguém sabe se ela é loira, se é morena, se ela é crespa, ninguém sabe. Cada época imagina de um jeito. Então o que o Zeuxis faz? Ele vai no ginásio é onde os jovens fazem exercícios nus, né? Gimnós nu. E olha os mais bonitos jovens, tudo com todo respeito, evidentemente, olha os mais bonitos jovens e pergunta, eles têm irmãs? Tem. Então eu quero que tragam as irmãs aqui. Então eles pegam as mais bonitas jovens de Crotona e faz um compósito. Ele monta, faz uma bricolagem, dizendo que cada mulher tem alguma coisa especial e nenhuma tem todas as coisas que a Helena tem. Tem mais um episódio em que a Helena fica sendo caracterizada como um ser que é a soma de todas elas. E depois o próprio Fausto, o Mefistófeles diz: encontrarás em Helena todas as mulheres e tal. Bom, aqui só para terminar então. A pergunta, por que ela ficou com pares, é a pergunta dos homens. Como o Bentinho falando de Capitu, o homem não sabe o que se passa na cabeça da mulher. Ela foi para Troia à força ou pela própria vontade? Qualquer resposta que se dê a essa pergunta vai determinar todo o desenrolar da história. E as várias versões que já temos, e há mais ainda as que teremos, representam o esforço de chegar a essa resposta. Contudo, assim como Capitu, só temos palavras e nada mais. Só temos a narrativa. A dificuldade de contar a história de Helena reflete, na verdade, a dificuldade de narrar a história da mulher, o homem. As diferentes versões de sua história exemplificam o problema epistemológico da impossibilidade da certeza. É por isso que o seu enredo sempre expressa a tensão entre aquilo que é e aquilo que apenas parece ser. Escrever um livro, um roteiro narrado do ponto de vista de Helena seria impossível, pois a premissa essencial do mito dela e do fascínio que ela exerce é que ninguém jamais teve ou terá acesso completo à sua interioridade. Daí a pergunta que jamais será respondida, mas que nunca deixaremos de perguntar: mas o que querem as mulheres? É isso aí. Aliás, a título de ilustração, vocês querem saber o que querem as mulheres? Não, é uma história do Rei Arthur. Você não conhece a história do Rei Arthur? Não, mas querem as mulheres? É bem curta. Bem rápido. Está aqui, ó. Vou ler rapidinho. Certo dia, quando o Rei Arthur caçava na floresta, afastou-se demais de seus companheiros e foi surpreendido numa clareira solitária por um cavaleiro com lança e armadura completa, que se anunciou como o proprietário legítimo daquela terra e da caça que nela vivia.
Em desvantagem, Arthur teve que acatar a exigência de desculpa. Deve pedir desculpas, né? Ele estava sem a sua armadura. Por sua honra, foi obrigado a jurar que daí a 12 meses voltaria ali exatamente naquela mesma hora, vestido exatamente como estava, ele não podia se armar, para responder uma pergunta. Se ele não soubesse a resposta, o cavaleiro teria o direito de lhe cortar a cabeça. A pergunta era clássica: o que as mulheres mais desejam? Ao voltar para casa, sua melancolia foi logo notada por Sir Gawain, que era o grande, né, paladino, que terminou sabendo do que se esperava o amigo daqui a um ano. Solidário, sugeriu que os dois se dividissem e percorressem o reino, fazendo essa pergunta às pessoas mais sábias que encontrassem. Como a pesquisa não estava dando resultado, Arthur resolveu voltar à floresta, que era encantada, encontrando no caminho uma bruxa repulsiva, montada num belo cavalo, que dizia saber a resposta da pergunta que ele andava fazendo, mas que só revelaria se o rei Arthur garantisse que ela casaria com Sir Gawain, que era o bonito da tábua redonda. O rei não pretendia pedir um tal sacrifício ao amigo, tá aqui, mas Gawain disse que isso era o mínimo que ele podia fazer para o seu rei. Arthur então voltou à floresta e anunciou à bruxa que o casamento estava garantido. E ela em troca revelou que aquilo que as mulheres mais desejavam, aquilo com que todas sonhavam, era poder decidir o rumo da sua própria vida. Com isso, Arthur se desobrigou junto ao cavaleiro, enquanto eram feitos os preparativos para o casamento. Na noite de núpcias, enquanto todos lamentavam a má sorte de Gawain, o jovem herói se dispôs a cumprir os seus deveres de marido e fazer aquilo que tem que ser feito. No entanto, para sua surpresa, quando se aproximou do leito, viu maravilhado que no lugar da sorte da bruxa com que tinha casado, estava uma belíssima e delicada donzela que explicou a ele que tinha sido enfeitiçada, mas que a gentileza de Gawain havia rompido a maldição de ter a aparência de uma bruxa até o dia em que o gentil cavaleiro a desposasse. Agora sua beleza estava restaurada, mas durante metade do dia. Ele podia agora alternar sua aparência. Ela podia alternar sua aparência, ora como princesa, ora como a bruxa que ele tinha conhecido. Ele que escolhesse. Como é que ela deveria ser? Bela à noite? Horrível de dia? Ou vice-versa? Diante desse dilema, o jovem não hesitou. Tu é que deves decidir, pois é da tua vida que se trata. E a moça deu um grito de alegria e abraçou o marido. O encanto estava desfeito. Essa é a Idade Média, candidamente respondendo. Candidamente. Como é que... A gente teve que esperar bem depois dos anos 70. Bem, fico preocupada com o horário. Não sei se alguém quer fazer alguma questão, se podemos encerrar. Bom, acho que nós tivemos uma noite memorável, acho que foi com muita satisfação. Eu só tenho a agradecer em meu nome, em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, a generosidade de vocês de virem aqui nessa noite chuvosa, Dia dos Namorados, conversarem conosco, né, sobre Helena e sobre todos esses mitos, sobre psicanálise. Acho que todos nós vamos sair muito enriquecidos daqui. Eu teria muitas perguntas e colocações a fazer para vocês, para a gente discutir, tenho certeza que todos vocês também. E até estava conversando antes com o professor e com a Ida, e me ocorreu que uma discussão muito interessante, que talvez a gente até possa pensar para o próximo ano, seria a respeito de Zeus, o grande sedutor, né? O grande amante de todas as mulheres. Bem, então, eu só tenho a agradecer, né, a todos e convido, então, para o próximo encontro, que será em agosto, dia 14 de agosto, para conversarmos sobre o livro A Máquina de Fazer Espanhóis, de Walter Hugo Mãe, que é uma leitura obrigatória para o vestibular da URGS. Então, se tiverem amigos, né, filhos, enfim, com o professor Fernando Machado Brum, doutor em literatura pela URGS, e com a psicanalista Guicha Brodax. Muito obrigada a todos, então.